o tocante acordo do coronel que transformou a vida de 7 escravos em Minas, 1864. O sol já havia começado a arder forte sobre as terras de Joaquim, mas era como se o calor intenso apenas acendesse ainda mais a chama da revolta em seu coração. Coronel respeitado na região, ele era a figura emblemática do poder, mas por trás da rigidez da farda pulsava um homem em conflito. Os 7 escravos que trabalhavam em sua fazenda eram mais do que números ou mão de obra. Eles eram vidas, sonhos sufocados sob o peso da opressão. A dor deles ressoava em seus ouvidos como um eco distante das histórias contadas por sua mãe, uma mulher generosa que sempre acreditou no bem-estar de todos. Joaquim caminhava pela plantação, observando os rostos cansados e marcados pelo sol. Havia ali força, determinação, uma resistência que lhe tirava o fôlego. Ao se deparar com Ana, a jovem que encantava crianças com melodias de uma flauta feita de bambu, seu coração acelerou. Essa menina, que sonhava com um futuro diferente, refletia tudo o que sua mãe lhe ensinara sobre compaixão e dignidade. Sentia que estava em um ponto de não retorno e que precisava agir. Em uma conversa com seu velho amigo João, um abolicionista fervoroso que frequentemente denunciava a cruel injustiça da escravidão em reuniões secretas, a semente da mudança começou a germinar. Joaquim não dá mais para ficar em cima do muro. Olha ao seu redor, dizia João, com a voz tremendo de emoção. O peso da tradição se mesclava com a esperança, e o dilema moral se tornava cada vez mais aflitivo. As palavras de sua mãe ecoavam em seu coração. Faça sempre pelo outro, meu filho. A convicção crescia dentro dele. Era uma manhã ensolarada quando Joaquim decidiu fazer o impensável. Com as mãos trêmulas, chamou os 7 escravos até o alpendre. Sua voz, inicialmente firme, tremia ao lançar o que muitos considerariam uma heresia. A partir de hoje, vocês não serão apenas trabalhadores, mas parceiros. Vou pagar a vocês e dar liberdade para sonhar. O silêncio foi profundo, como se o tempo houvesse parado por um instante. Olhares surpresos, repletos de esperança e incredulidade, se cruzaram. O que ele estava fazendo? Os murmúrios começaram a ecoar pelos rincões da fazenda. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Os 7 escravos, agora com uma nova perspectiva, começaram a brilhar. Lucas, um forte ferreiro, moldava o aço com maestria, enquanto Mariana trouxe à plantação uma estratégia inovadora que multiplicou os frutos. E a música de Ana ressoava por toda parte, unindo aqueles corações em um cântico de liberdade e renovação. Joaquim se via cada vez mais inspirado por aqueles que antes eram invisíveis. Porém, a resistência não tardou a vir. O peso dos olhos críticos se tornaram insuportáveis. Sussurros de traição começaram a circular entre seus pares, e até mesmo em sua própria casa ele sentiu a pressão. Mas Joaquim não se sentia mais preso. O amor que nutria por aqueles 7 agora se transformava em sua maior força. No fundo do coração, ele sabia que essa luta era por um futuro onde cada um deles valera mais do que um cativo em cubículos. A batalha se aproximava e o que estava em jogo não era apenas a liberdade, mas a nova definição de humanidade que Joaquim se propunha lutar. Poderia ele, um coronel de Minas, desafiar o sistema ou seria consumido pela velha ordem? As respostas se escondiam na sombra da incerteza e o vento parecia sussurrar que uma tempestade estava por vir. Os dias se transformaram em semanas e, na fazenda de Joaquim, uma nova vida começava a brotar. O entardecer, antes marcado apenas pelo peso do trabalho, agora era preenchido por risadas e canções que ecoavam pelo ar fresco. Ana, com suas notas suaves, tornou-se uma presença constante, trazendo cor e alegria àqueles corações que brilhavam como estrelas no céu de uma noite sem nuvens.
Cada sorriso da menina parecia acender a esperança nos corações de seus companheiros e mesmo de Joaquim, que a observava com um misto de admiração e ternura. No entanto, a sombra da resistência crescia. Naquela época, a liberdade era uma ideia radical, inimaginável para muitos. Uma noite, Joaquim teve uma visita inesperada. 3 outros proprietários de terras, todos com olhares desconfiados, se apresentaram à sua porta. Joaquim, você está colocando a todos nós em risco, começou Pedro, um dos mais antigos amigos e rival no campo. Essa ideia de liberdade é perigosa demais. Você vai acabar arruinando não só sua fazenda, mas a nossa honra. As palavras de Pedro penetraram na mente de Joaquim, mas ele não se deixou abalar. Meu amigo, honra é o que fazemos por aqueles que não têm voz. É hora de mudarmos a história. O que estamos fazendo é justo, respondeu, com a voz firme e o coração acelerado. Mas a semente da dúvida começou a germinar. O que ele faria se a nova vida que tentava construir se transformasse em um pesadelo? Na mesma semana, uma ocorrência inesperada abalou a fazenda. Um grupo de escravos fugidos, buscando por liberdade, apareceu na porta de Joaquim. Com olhos assustados e corações pulsando acelerados, eles imploraram por proteção. Joaquim sentiu o peso das responsabilidades crescerem sobre seus ombros. Como abrir mão da segurança nessa situação? Ele se perguntou se deveria arriscar sua fortuna e seu status para ajudar aqueles que, como seus 7 escravos, ansiavam por um futuro melhor. O dilema se transformou em uma tormenta dentro dele. Na calada da noite, Joaquim se sentou à margem da plantação. O cheiro doce da terra e o brilho da lua pareciam ter se alinhado para lhe trazer clareza. Ele fechou os olhos e se lembrou das histórias de sua infância, da advogada pela liberdade que sua mãe sempre foi. Se eu não agir agora, nunca poderei olhar para mim mesmo no espelho novamente, sussurrou para o silêncio da noite. A decisão ficou clara como a luz da manhã. Ao amanhecer, Joaquim reuniu seus 7 escravos. Estamos juntos nisso agora mais do que nunca. Vou protegê-los, declarou com um fogo renovado nos olhos. O olhar de cada um deles refletia gratidão, mas também um medo palpável do que estava por vir. Mas enquanto a determinação brotava, o cerco se fechava. Os sussurros de traição e a perspectiva de um confronto iminente aumentavam. Era uma questão de tempo até que as autoridades locais soubessem de sua ousadia. Poderia Joaquim realmente ser um farol de esperança em um mar de escuridão? As perguntas martelavam em sua mente enquanto a bomba da revolta começava a se agitar sob os pés do sertão. E assim, um novo capítulo se desenrolava, um que testaria não apenas o que um homem era capaz de sofrer, mas também até onde seu amor e convicção o levariam. O futuro estava a um passo de ser moldado, mas Joaquim sabia que precisaria ser mais astuto do que nunca. A tempestade se aproximava e ele não podia deixar que sua luta se apagasse, nem que o sonho da liberdade se tornasse apenas mais uma história esquecida entre os sussurros do vento. Ele se levantou, determinado. Era hora de agir. Seria um novo dia de luta ou a conclusão de sua jornada? A resposta se escondia no horizonte, e a única certeza que restava a ele era que a batalha estava apenas começando. A luz da manhã infiltrava-se pelas frestas da casa de Joaquim, iluminando as feições tensas do proprietário. O cheiro fresco do café recém-preparado mingava com a ansiedade no ar. Os sussurros do passado e as promessas do futuro interligavam-se na mente dele, como uma melodia tocada em um violão desafinado. Ele sabia que o dia que se seguia exigiria muito de sua coragem. No refeitório, os olhos de suas 7 almas buscavam conforto, mas também refletiam angústia. Era um misto de esperança e temor, uma dança silente entre o que desejavam e o que poderia ser seu triste destino. Joaquim respirou fundo e se lembrou do que havia prometido. Precisava ser um farol, um guia em um mundo cheio de sombras. Hoje, nós temos que agir, começou Joaquim, escolhendo as palavras com cuidado. As nossas ideias sobre o que significa liberdade devem se transformar em realidade. Precisamos nos preparar.
Cada palavra sua carregava um peso que fazia o coração dos homens e mulheres presentes pulsar de forma acelerada. Mas e se não? E certo, Joaquim? Perguntou Pedro, um jovem de pele escura que sempre sonhava com a liberdade. E se a gente for pego, o que será de nossas vidas? O silêncio pesou na sala, misturado com a frustração de uma pergunta difícil. Em um instante, Joaquim percebeu que não era apenas um homem que lutava, mas uma comunidade inteira buscando um futuro. Ele viu em cada olhar não só ansiedade, mas também uma determinação silenciosa. Eram irmãos e irmãs naquela busca por liberdade, e ele não poderia falhar com eles. Eu prometo que farei tudo o que estiver ao meu alcance para protegê-los, disse Joaquim, a voz mais forte agora. Mas precisamos traçar um plano. Não podemos esperar que as pessoas simplesmente aceitem nossas ideias. Precisamos nos mover. Os murmúrios cresceram na sala, um levante de vozes carregadas de emoção. Aquele era um momento em que o desejo pela mudança se tornava audácia. Juntos, começaram a elaborar um plano que incluía um caminho seguro para onde poderiam se reunir e discutir suas opções, longe dos olhos curiosos. Enquanto isso, um dos escravos, uma mulher chamada Clara, falava baixinho com um olhar aflito. Joaquim, e se Pedro fizer o que o grupo de proprietários sugeriu e se voltar contra nós? Você confia neles? Joaquim sentiu o sangue gelar. A dúvida dela não era infundada. As palavras do velho amigo ainda pairavam em sua mente como um eco constante. Ele abafou a desconfiança, focando em sua determinação. Não, Clara, todos nós somos o mesmo. Precisamos acreditar uns nos outros. O medo só poderá nos parar se permitirmos. Ao final da reunião, um sentimento de união começou a tomar conta do pequeno grupo, mas a sombra do perigo permanecia. A ideia de um plano solidário trouxe um calor nas veias, mas Joaquim sabia que agora estavam no centro de um jogo. O tempo era curto. Ao cair da noite, enquanto as estrelas se acendiam no céu, Joaquim sentou-se sozinho em seu tronco favorito na plantação. Olhando as constelações, pensou sobre o que realmente significava ser livre. O braço da culpa o tocava, mas ele se negava a desistir. O batuque distante de um tambor começou a preencher o ar. Era um chamado, um sinal de que a resistência estava se organizando. Perigos e promessas cercavam-no, e a urgência de sua luta pulsava como um tambor em seu coração. O que Joaquim faria agora? Com o risco crescendo a cada dia, ele sabia que um confronto era inevitável. Mas até onde ele iria para garantir que seus amigos, aqueles que se tornaram sua família, pudessem sonhar com a liberdade? O peso da resposta pendia sobre seus ombros, e a tempestade estava prestes a chegar. A noite tomou conta do céu, e o tambor ecoava na distância, como uma chamada para a batalha. Joaquim sentia seu coração pulsar em sincronia com o batuque, cada batida ressoando em sua alma. Ele sabia que aquela situação era mais do que apenas um plano, era um grito de liberdade que ecoava nas paredes de sua mente. Caminhando em direção à origem do som, ele encontrou um grupo de homens e mulheres reunidos sob o luar. A luz prateada iluminava suas expressões determinadas e esperançosas. Ali, sob as folhas da antiga árvore que sempre servira de abrigo, Joaquim sentiu que aquela era a hora de agir. Clara se aproximou dele, com os olhos reluzindo de coragem. Joaquim, nós estamos prontos. O que precisamos fazer agora? Ele respirou fundo, sentindo a energia do grupo. Precisamos nos unir. Cada um de vocês tem uma história, um sonho. Não podemos permitir que o medo nos detenha. Vamos nos encontrar com os outros, explicar nosso plano, e juntos seremos mais fortes. Assim que as palavras deixaram sua boca, um murmúrio crescente tomou conta do grupo. A determinação de cada um iluminava a noite. Eles sabiam que a liberdade exigiria mais do que apenas desejo. Era preciso ação. Foi isso que os trouxe até ali. Com cada batida do tambor, Joaquim sentiu que o momento estava se aproximando. Ele instalou um plano para que, ao amanhecer, pudessem se dispersar pelas propriedades vizinhas, se encontrando em um ponto estratégico, onde os ventos de mudança sopram com mais força. Lembrem-se, ele advertiu, a união é nossa força.
Se formos descobertos, não podemos deixar dúvidas. Fiquem juntos e cuidarão uns dos outros. Naquela madrugada, a atmosfera estava carregada de expectativa. As primeiras luzes do sol filtravam-se entre os troncos das árvores. Passos leves e sussurros se misturavam ao canto dos pássaros. Joaquim liderou o grupo em direção ao destino escolhido, seus corações batendo em harmonia. Durante o caminho, Clara não conseguiu conter suas inseguranças. E se nenhum plano funcionar? E se encontrarmos mais pessoas contra nós, o que faremos? Joaquim parou e a encarou, seus olhos preenchidos com a intensidade de suas crenças. Às vezes, o que parece impossível é onde reside a verdadeira luta. Se não tentarmos, o que teremos? Precisamos acreditar que cada um de nós carrega a esperança de um futuro livre. As palavras dele foram como combustível para os ânimos. Clara sorriu, sentindo sua coragem renascer. Assim, os passos tornaram-se mais firmes e juntos eles continuaram em frente. Ao atingirem o ponto de encontro, uma visão comoveu a todos. Ali estavam outros homens e mulheres, reunidos, compartilhando histórias de resistência. As juras de liberdade vibravam no ar, uma promessa de transformação e combate. Então, enquanto discutiam os detalhes do que fazer a seguir, um movimento chamou a atenção de Joaquim. Ao longe, uma figura familiar se aproximava. Era Pedro, o jovem que, nas horas anteriores, havia expressado suas dúvidas. Joaquim ficou estático, observando a expressão no rosto do rapaz. Pedro estava sozinho, mas sua postura mostrava algo diferente. Ele não trouxe os outros. Afinal, tinha tomado sua decisão? O que ele tinha a dizer? A tensão no peito de Joaquim aumentou. O silêncio se espalhou entre o grupo, e todos os olhares se voltaram para Pedro, esperando que ele rompesse o silêncio que pesava como chumbo. E com um gesto decisivo, pareceu que o destino de todos ali estivesse prestes a ser revelado. Só restava uma pergunta. Pedro viria em busca da liberdade ou se tornaria um agente do opressor? O coração de Joaquim martelava no peito enquanto ele observava Pedro se aproximar. O grupo segurava a respiração, a expectativa no ar era palpável. Algo dentro de Pedro havia mudado, mas o que poderia ser? Ele hesitou antes de falar, como se as palavras fossem um peso enorme a serem carregados. Eu não consegui trazê-los, disse Pedro, a voz trêmula. Mas eu não vim aqui para desistir de vocês. Eu mudei de ideia. A sinceridade brotava de seu olhar, como flores nascendo em meio à aridez. Um alívio profundo circulou entre o grupo, quebrando o silêncio com murmúrios de esperança. Clara, mais próxima, sorriu com lágrimas nos olhos. O espírito que antes duvidava agora se tornava um aliado. Pedro, isso é tudo o que precisamos. Juntos somos mais fortes, ela exclamou, e uma onda de apoio se espalhou. Mas Pedro logo prosseguiu, sua expressão embargada. Eu sou filho do coronel, eu sou parte do problema. Meu pai não quer mudanças, ele luta para manter tudo como está. Mas eu não posso ficar sem fazer nada enquanto vocês lutam por liberdade. O ambiente se encheu de tensão novamente. A revelação de Pedro mexeu com as emoções de todos. Joaquim, concentrando-se, viu na confissão uma oportunidade. Pedro, você pode ser nossa coragem, também pode ser um espião, Precisa nos ajudar a descobrir os planos do seu pai. Isso pode mudar tudo. Olhares ansiosos se encontraram, alguns admirados, outros receosos. Pedro, com uma sombra de dúvida, ponderou sobre o pedido. A ideia de delatar seu próprio sangue parecia traição, mas a voz da consciência sussurrava a verdade. Ele precisava escolher entre seguir a linha de seu pai ou lutar pelo lado certo. Se alguém descobrir, ele murmurou, as palavras quase fugindo de sua boca. O medo o consumia. E, se isso acontecer, interrompeu Joaquim firme, nós estaremos prontos para nos proteger. A coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. As palavras de Joaquim ressoaram como um eco forte no coração de Pedro. Tinha de ser agora ou nunca. Eles formaram um círculo, unindo mãos em um gesto forte de união. O som do tambor, que antes parecia distante, agora pulsava dentro de cada um deles, como uma batida de esperança. Estamos juntos nessa, disse Clara, sua voz forte.
Se um de nós cair, todos nós iremos lutar. O que você decide, Pedro? Pedro respirou fundo, sentindo a energia do grupo fluir através de si. Ele não sabia se conseguiria ser a pessoa que todos esperavam, mas uma centelha de determinação começou a brilhar em seus olhos. Eu farei isso. Para vocês. Para todos nós. E assim, enquanto a manhã se desenrolava cada vez mais luminosa, um novo plano se formava sob o olhar atento da liberdade que dançava no horizonte. Mas não eram apenas as esperanças de liberdade que pairavam no ar. Nos arredores, vozes que não foram convidadas começavam a se elevar. Uma sombra sinistra se aproximava do acampamento. Não eram os aliados que aguardavam por eles, mas sim os servos do coronel, prontos para estragar tudo. A pergunta que ficava no ar agora era: teriam coragem suficiente para enfrentar o peso da opressão, assim como o peso da própria dúvida? O sol começava a se esconder atrás das árvores, tingindo o céu de um laranja intenso. O grupo sentia o peso da pressa, enquanto a realidade se impunha. Claramente, o tempo era inimigo, e a sombra se aproximava mais rápido do que eles podiam imaginar. Pedro, com os olhos fixos na poeira levantada, parecia lutar com demônios invisíveis. Precisamos nos esconder, sugeriu Clara, quebrando o silêncio que pairava. E se tentarmos enfrentá-los? A voz de Joaquim soou firme, mas dentro dele o coração pulsava com preocupação. Ele sabia que o medo poderia paralisar o grupo. Pedro, você tem que se lembrar do seu papel. Se você não estiver aqui, então o que adiantou tudo isso? Nós já passamos por tanta coisa. Pedro objetou, a voz trêmula. E eu não sei se sou forte o suficiente. As palavras pesadas ecoaram pelo ar, como um eco de desespero que se misturava à inquietude do ambiente. Clara colocou a mão no ombro de Pedro, olhando diretamente em seus olhos. Pedro, você é mais forte do que pensa. Não se esqueça de que estamos todos juntos nessa. Uma pequena brisa corria pelo acampamento, trazendo o frescor do fim de tarde, mas também um prenúncio de perigo. O som de botas pesadas retumbava ao longe, e a esperança que antes parecia tão próxima, agora parecia frágil, como uma folha prestes a cair. A adrenalina subiu, cada segundo se arrastando, e o grupo, acuado, fez uma rodada de sussurros, tentando encontrar uma estratégia. As ideias eram rápidas, os olhares se cruzavam, mas o medo ainda reinava. Vamos usar as cercas quebradas para nos esconder, Joaquim sugeriu. Se nos dispersarmos, eles não saberão por onde começar. A urgência na sua voz sinalizou que havia pouca escolha. Todos se moveram, mas a imprevisibilidade do momento fez com que as tensões subissem. Pedro, lutando contra suas inseguranças, se lembrou de algo. Eu posso ir na frente. Preciso me aproximar deles. Se alguém puder me cobrir, talvez eu consiga descobrir o que eles querem. Um silêncio constrangedor se instalou. As palavras de Pedro foram um golpe. Ninguém queria que ele se arriscasse ainda mais. Pedro, tenha cuidado! Clara exclamou, temor desenhado em seu rosto. Ele acenou, determinado. A coragem tomava conta dele, mesmo que a incerteza ainda o consumisse. As sombras antes distantes agora estavam a um passo, e a adrenalina fazia seu coração disparar. Ele se sentia enraizado à terra e ao mesmo tempo como se estivesse flutuando, preso entre os dois mundos. Uma nova onda de tensão elétrica percorreu o ar quando as figuras dos servos começaram a emergir da névoa do entardecer, suas silhuetas se destacando gradualmente. Não eram apenas soldados, eram adversários que conheciam o terreno, que tinham caminhos traçados e objetivos claros. Joaquim respirou fundo, um turbilhão de emoções em seu coração. Vamos fazer isso por todos nós, ele sussurrou, revigorado, enquanto o grupo se preparava, respeitando o plano de Pedro. Com um último olhar para o grupo, Pedro se afastou, seu coração batendo furiosamente. Ele havia decidido arriscar tudo, mas a pergunta ainda pairava em sua mente. Ele conseguiria suportar a pressão, ou tudo desmoronaria antes que eles pudessem tocar a liberdade tão esperada? Enquanto se maculava a espessura da noite, a incerteza se tornava elemento de sua missão. O que descobriria? E se seus próprios medos se tornassem a sua maior obstáculo? Os passos de Pedro pareciam ecoar na escuridão, cada um carregando um peso que o fazia hesitar. Os servos se aproximavam, e ele sabia que qualquer movimento em falso poderia ser fatal. As sombras tinham formas cada vez mais concretas, e a adrenalina corria como um rio dentro dele.
O frio na barriga era intenso, mas ele também sentia uma centelha de determinação. Quando alcançou uma tosca cerca quebrada, ele parou e olhou para trás. Ao longe, viu Clara e Joaquim, seus rostos marcados pela tensão, mas também pela esperança. Foi essa esperança que o fez avançar. Sem pensar duas vezes, ele se agachou e começou a analisar os passos dos servos. Eles se moviam de forma orquestrada, suas vozes sussurradas misturando-se ao vento como folhas secas. Eu preciso de informações, Pedro sussurrou para si mesmo, quase como uma oração. Usando a escuridão como aliada, ele se esgueirava entre as árvores e arbustos, observando suas roupas de lã desgastadas e os rostos endurecidos. Eles não eram apenas soldados, mas homens e mulheres moldados pela opressão, e isso o fez sentir um aperto no coração. No entanto, ao aproximar-se, Pedro notou algo mais que o deixou perplexo. Os servos tinham uma lista, um mapa dobrado nas mãos de um dos líderes. Aquele pedaço de papel parecia carregar não apenas informações, mas possivelmente a chave para a liberdade do grupo. O coronel estava claro, planejava algo que poderia afetar todos. Ele decidiu que precisava ver de mais perto. Aproximou-se lentamente, respirando fundo, cada batimento do coração ressoando em sua mente como um tambor. Enquanto isso, um dos soldados, um homem robusto com uma cicatriz marcada no rosto, começou a falar. Sua voz alta e autoritária cortava a tensão no ar. Precisamos agir com rapidez. Nossos superiores esperam resultados e não podemos falhar. Os outros assentiram e o líder continuou. Aquela cidade é o nosso próximo alvo. Os rumores falam de um tesouro escondido. Pedro sentiu uma onda de emoção ao ouvir aquelas palavras. Aquela cidade poderia ser a mesma que ele e seu grupo tinham tentando alcançar. A adrenalina explodiu dentro dele e a determinação se solidificou. O que ele tinha que fazer naquela noite não era só por si mesmo, mas por todos que lutavam contra a opressão. Eis que, de repente, um barulho vindo de trás dele quase o fez saltar. Clara, como uma sombra, apareceu ao seu lado. — O que você está fazendo aqui? Sua voz era um sussurro tenso. — Eu ouvi o que eles estavam planejando, Pedro respondeu. Precisamos voltar e avisar Joaquim. Não podemos ficar parados enquanto isso acontece. Clara olhou para os servos, desconfiada. — E se eles nos virem? Precisamos sair agora. Pedro sabia que Clara estava certa. O perigo não era apenas iminente, estava prestes a estourar como um trovão. Ele respirou fundo, pegou na mão dela e murmurou: é agora ou nunca. Eles se afastavam lentamente, usando a escuridão a seu favor, mas a sensação de ser descoberto pesava sobre eles. Ao retornarem, o coração de Pedro disparava. Agora, não apenas pelo medo, mas pela clareza do que eles precisavam fazer. Dentro dele, a chama da resistência se acendia. Borbulhavam novas emoções, uma mistura de medo e esperança. E antes que pudessem chegar aonde Joaquim os aguardava, um grito cortou o silêncio da noite. Alguém está ali! E a certeza do perigo iminentemente próximo fez o estômago de Pedro revirar. Como lidar com a revelação que tinham recebido? E mais importante, como escapar se já estavam sendo seguidos? Olhos arregalados, Pedro e Clara congelaram. O grito ecoou como um trovão e a noite pareceu se fechar em torno deles. Cada sombra parecia se mover de maneira ameaçadora e, por um instante, o tempo parou. A pressão do medo era quase palpável. Precisamos correr, Clara sussurrou, puxando Pedro pela mão. A alta tensão em sua voz cortou as incertezas que ainda pairavam sobre ele. Eles não tinham mais tempo. Eles começaram a se mover, mas não havia certeza de para onde ir. O caminho de volta para Joaquim estava cercado. Os servos se aproximavam, os passos ecoando como um chamado à caça. O som dos cascos de um cavalo se aproximando fez o coração de Pedro disparar ainda mais. A adrenalina pulsava em suas veias. — O que vamos fazer? Perguntou Clara, o tom de sua voz misturando desespero com determinação. — Precisamos nos esconder. Ele visualizou uma pequena caverna nas proximidades. Sem hesitar, puxou Clara em direção a ela. A entrada estava parcialmente coberta por folhas secas, e eles se espremeram para dentro. Mal conseguiram se acomodar antes de ouvirem vozes mais próximas. Tentaram controlar a respiração. O silêncio na caverna era opressivo e a escuridão parecia se arrastar, envolvendo-os. As vozes dos servos começaram a se misturar com seus próprios pensamentos. — Eles não vão encontrar a gente aqui, Pedro murmurou, com a esperança saindo como uma frase que tentava se estabelecer em sua mente.
Mas à medida que as vozes chegavam mais perto, ele começou a ouvir fragmentos de uma conversa. Sabem que precisamos de resposta até o amanhecer. O coronel ficará furioso. Uma risada nervosa se seguiu. Pontos de luz começaram a aparecer, deslizando como serpentes entre as folhas. Folhas e árvores. Os servos já estavam vasculhando a área. Se eles estiverem aqui, vamos encontrá-los, e não podemos deixar que eles escapem. A ordem cortante vaporizou qualquer resquício de esperança que havia na caverna. Pedro sentiu o suor escorrendo pela sua testa, um sinal de que o tempo estava se esgotando. Ele olhou para Clara e viu o brilho de determinação em seus olhos. O pensamento de Joaquim, sozinho e esperando por eles, fez seu coração pesar. Precisamos ir, agora! Com um impulso, eles deslizaram para fora da caverna. O ar fresco trouxe a sensação de liberdade, mas a realidade cruel da perseguição esmagou esse desejo. Pedro olhou para as sombras e viu a silhueta do soldado cicatrizado, a cabeça baixa como um predador no encalço de sua presa. O medo de ser pego palpava na batida de seu coração. Por ali, Clara apontou com um gesto rápido. Pedro havia se esquecido do brejo que ficava ao lado da caverna, uma área pantanosa que eles poderiam usar a seu favor. Os servos não conheciam aquele terreno. Era a única vantagem que tinham. Mas enquanto corriam, a neblina espessa começava a envolver o local, fazendo com que tudo parecesse surreal. O medo e a esperança se entrelaçavam, e a imagem de Joaquim se tornou sua única âncora. Eles não podiam deixar seu amigo para trás. Tomando a decisão, avançaram na direção do brejo, e logo se sentiram afundando na lama. O pânico quase tomou conta de Pedro, mas a presença de Clara ao seu lado o manteve firme. Eles precisavam acreditar que poderiam conseguir. Mais atrás, os gritos dos servos ecoavam, mas Pedro já não ouvia. Sua mente se focava na luz bruxuleante da cidade ao longe, a única promessa de possível liberdade. Com cada passo, mesmo afundando na terra molhada, eles se sentiam mais próximos da salvação. E quando olhou para trás, a expressão de desespero de Clara encontrou a sua. "Vamos conseguir!" gritou, como um mantra que ele esperava se concretizar. Mas antes que pudesse responder, um puxão violento na perna o fez perder o equilíbrio. A sensação de afundar naquele brejo se intensificou, e em um instante de terror, a questão surgiu. Conseguirão escapar dessa armadilha? Ou o que os cercava na escuridão se tornaria sua realidade final? O horror tomou conta de Pedro quando a lama o engoliu, puxando-o para o fundo. O grito de Clara ecoou em seus ouvidos, mas a pressão da terra molhada o envolveu como uma serpente. "Pedro!" A voz dela cortou o ar, mas parecia distante, como se ele estivesse afundando em um sonho. Ele lutou, as mãos se debatendo desesperadamente para se soltar do peso que o segurava. Mais uma vez, o medo explodiu dentro dele, uma chama de sobrevivência. Ele não podia deixar Clara sozinha. Com um esforço, ele conseguiu empurrar-se para cima, voltando a se equilibrar. Clara estava ali, atenta, estendendo a mão para ele. O alívio foi ao mesmo tempo um sopro de esperança e um convite. Ao perigo. As sombras da floresta pareciam se mover com mais ferocidade, e a urgência os envolvia como um cobertor sufocante. "Vamos, Pedro!" A voz dela estava carregada de determinação. Com um puxão, ele finalmente se desvencilhou da lama e correu na direção de Clara. Eles dispararam pela vegetação rala, o som dos cascos e os ecoares dos gritos atrás deles, criando uma trilha sonora de pânico. O brejo se tornara um vívido símbolo de liberdade e medo, uma batalha entre a vontade de viver e a ameaça da captura. Enquanto corriam, Pedro olhou para as árvores que se erguiam como sentinelas. Ele se perguntava o que o aguardava na cidade, na luz que brilhava ao longe. Joaquim, a imagem dele, sentado à beira da fogueira, sempre com um sorriso no rosto, os incentivando a se manterem juntos, dava a Pedro a coragem necessária. Porém, a neblina espessa os envolvia, obscurecendo o caminho à frente. Era como se a natureza estivesse conspirando contra eles, mas o instinto de sobrevivência pulsava forte dentro dele. Então, em uma fração de segundo, um tronco sujo e coberto de musgos surgiu à frente, e Pedro não teve tempo de se desviar. Ele tropeçou e caiu, a dor aguda disparando por sua perna. Clara imediatamente se virou. "Pedro!" O desespero em sua voz rasgou seu coração. Ele se levantou como pôde, os músculos ardendo, e olhou para Clara, que com os olhos cheios de lágrimas o ajudou a se levantar. "Desculpe, precisamos continuar", disse ele, forçando um sorriso.
Ela não queria perder a esperança, e isso o inspirou. Mas o tempo estava se esgotando. Um dos servos mais próximos gritou: "Estão na direção do brejo! Vamos pegá-los!" Aquela frase ecoou como um sino de alerta em sua mente. Pedro e Clara entraram no brejo mais uma vez, o ar úmido envolvendo-os. Agora, cada movimento precisava ser preciso. Eles não podiam dar a chance de serem vistos. Mas a sensação de pânico estava crescendo e as forças pareciam escorregar de suas mãos. De repente, Clara parou, como se sentisse algo. "Pedro, e se nós não conseguirmos? E se eles nos pegarem?" O que passou pela mente dele foi a visão de perder sua amiga, mas nesse momento decidiu expor seu coração. "Clara, não podemos pensar assim. O medo pode nos paralisar, mas se formos rápidos e decididos, talvez consigamos." Mas antes que ele terminasse a frase, uma luz intensa cortou a neblina. Uma lanterna de um dos servos iluminou o brejo e a sombra de um homem se delineou na beira da água. "O que fazemos agora?" Pedro perguntou, o coração batendo descompassado. Era tudo ou nada. Devia haver outra saída. E nesse instante de terror, a verdade surgiu em sua mente. Precisamos enfrentar isso juntos. Clara aceitou, tomada por uma mistura de coragem e medo. E então, para onde poderiam correr agora? Havia uma decisão a tomar. Ficariam e lutariam, ou tentariam escapar de um jeito diferente? O brejo poderia se tornar sua armadilha final. Qual seria a escolha deles? A intensa luz da lanterna parecia se aproximar, como um solitário farol em meio à neblina do brejo. Pedro sentia seu coração acelerar, mas uma chama interna o instigava a lutar. Clara, ao seu lado, também parecia tomada pela determinação. "Devemos nos esconder, aquelas árvores podem nos cobrir." Pedro sussurrou, puxando Clara na direção da vegetação mais densa. Com passos rápidos, eles se esgueiraram sobre as folhas, tentando ficar fora do alcance da luz inclemente que cortava a escuridão. "Se eles nos encontrarem, não haverá volta", Clara disse com a voz trêmula, mas claramente determinada. Pedro sentia a atenção dela, mas também a esperança que brotava ao seu lado. Eles estavam juntos, e mesmo na pior das situações, isso significava tudo. Assim que estavam atrás de um tronco gorgolheja, a lanterna passou, revelando a silhueta de um dos servos, um homem robusto que olhava em volta, como se sua presença ali fosse a única certeza. "Se eles estiverem aqui, não sairemos sem uma luta", ele disse, e seu tom ameaçador fez Pedro perceber que o tempo estava se esgotando. "É tudo ou nada", sussurrou Pedro, decidindo que não poderia ficar inerte. Olhando para Clara, ele viu que ela compartilhava de sua coragem. "A única maneira de nos salvarmos é mostrarmos que somos um grupo unido. Precisamos voltar e avisar Joaquim. Ele deve estar preocupado." Clara assentiu, e juntos respiraram fundo. Com um movimento ágil, deixaram o abrigo do tronco e começaram a atravessar o brejo. Mas a neblina parecia interferir, tornando cada passo mais pesado. Quando estavam quase lá, na margem oposta, um grito rasgou o ar. "Eles estão aqui, atrás deles!" O brilho da lanterna iluminou suas figuras, e a perseguição se intensificou. Pedro e Clara correram com todas as suas forças, suas pernas parecendo flutuar mais do que tocar o chão. O brejo parecia um campo de tensões e esperanças, um lugar que os desafiava a lutar por sua liberdade. Mas logo, Pedro sentiu que não poderia mais. Ele parou, as mãos nos joelhos, ofegante. Clara se voltou para ele, com preocupação nos olhos. "O que fazemos? Se formos pegos, será o fim." "Precisamos ter fé", gritou Pedro, sentindo a adrenalina invadi-lo novamente. "Não podemos parar agora. Joaquim precisa de nós." Ele encontrou forças nas memórias da luta que tinham em comum e nas promessas de liberdade que ecoavam em seu coração. Cada passo que tinham dado até agora era um lembrete de que eles não estavam sozinhos. Enquanto isso, na fazenda, Joaquim aguardava. Ele sentia que algo estava prestes a acontecer, e o peso das responsabilidades pesava em seus ombros como uma armadura que não poderia se soltar. Os olhares dos outros 7 estavam fixos nele, cheios de expectativas. "Pedro e Clara vão voltar", ele disse em voz baixa. "Precisamos acreditar." A decisão estava claramente se formando em todos ali, uma união que transcendia a opressão.
Joaquim levantou-se, já encontrando coragem para o que estava por vir. Se nos unirmos, seremos mais fortes, declarou, e a determinação iluminou os rostos de seus companheiros. Naquela mesma noite, enquanto o cerco se fechava sobre Pedro e Clara, uma revolução silenciosa brotava na fazenda. Fruto da união e da coragem de cada um deles, um novo caminho começava a se abrir. As vozes dos servos cortavam o ar, mas precisariam encontrar o resto do grupo. O grito de liberdade ainda fervilhava dentro do coração de Pedro. "Continua! Pra frente!" ele exclamou, e, juntos, eles dispararam em direção à segurança. Passo a passo, o brejo se tornava uma metáfora para a jornada deles, e cada movimento até chegar à fazenda era uma pequena vitória. Quando cruzaram a última cercania entre a liberdade e a opressão, o coração de Joaquim ficou em êxtase. Ele avistou Pedro e Clara. As lágrimas encheram seus olhos. "Vocês voltaram!" Eles se reuniram e não havia mais dúvidas. Agora, todos juntos eram uma força imbatível. "Vamos nos unir!" declarou Joaquim. O grupo se encarou, a passagem da escuridão para a luz. Promessas de luta foram feitas, e a verdade era que, enquanto houvesse amor e determinação, haveria liberdade. E juntos, eles partiram para um novo horizonte, onde a sombra da opressão não teria vez. Pedro olhou para o céu, e a luz da manhã nascia mais radiante do que nunca. Ele sentiu a verdadeira liberdade, e isso era apenas o começo. Aquele dia marcava uma nova era para eles, uma aurora de esperança que agora começaria a brilhar em um futuro onde cada um poderia sonhar e ser livre. E assim, a história deles se tornava uma lenda, ensinando que a coragem e a união são a verdadeira essência da liberdade. Se você sentiu a força dessa história, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar a levar mensagens importantes. Nos comente suas reações e teorias sobre esse desfecho e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão poderosa. Você precisa mostrar seu apoio nesse momento.